Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do milênio literal. Na primeira gravação, nós meditamos acerca da criação. E nós vimos que desde o início o Senhor já anuncia o fim desse reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. Eu não vou repetir aqui para que possamos ganhar tempo. Então, por favor, se você não assistiu, assista. Foi maravilhoso. Estou aqui provando para os irmãos, via a palavra de Deus, de que, de fato, o reino milenar de 1000 anos, descrito em Apocalipse, capítulo 20, ele é literal, não é uma ideia nova de Apocalipse, está espalhado por toda a palavra. Aliás, desde a criação, o Senhor já anuncia esse dia maravilhoso, o 7º dia em que o Senhor descansará conosco, o 7º milênio. Amém, queridos? E hoje nós vamos meditar um texto de Hebreus capítulo 4, conectando com a entrada de Josué em Jericó. E vamos juntar o texto de Hebreus com Josué 6, com outros textos de Apocalipse, com o ano do jubileu. E vai ser maravilhoso. Tudo isso para provar claramente que esse reino milenar, ele é literal. Ele não é simbólico, não é espiritual. Ele é 100% literal. Amém, queridos? Então vamos lá. Hebreus capítulo 4, versos 1 a 11. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, repouso, pareça que alguns de vós fique para trás. O contexto é para que nós não possamos imitar a conduta daquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, em que só Josué e Caleb adentraram a terra prometida. E nós precisamos andar em obediência para que nós possamos, de fato, adentrar a nossa terra prometida, que de fato é o reino milenar, essa terra por herança e os confins da terra como nossa propriedade. Vamos continuar lendo, os irmãos vão compreender. Verso 2 de Hebreus 4. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. E nós já aprendemos que a raiz da palavra fé no hebraico é fidelidade. E fidelidade denota em obediência, constância, perseverança. Por causa da desobediência, eles não entraram na terra prometida. E nós também, se nós não andarmos em obediência, também não entraremos na terra prometida, no nosso milênio literal. Ele continua no verso 3. Porque nós, os que temos crido, obedecido, entramos no repouso, no descanso. Jesus criou tudo em 6 dias, no 7º ele concluiu, e neste 7º dia ele descansou. Ele anuncia o fim desde o começo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então esse descanso ainda vai acontecer. Amém, meus irmãos? Então, porque nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso, falando ao povo que saiu do Egito, de 20 anos para cima, e também está conectando para nós. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Olha aí, totalmente conectado com o que meditamos no vídeo anterior. Porque em certo lugar disse assim do 7º dia, que nós lemos de Gênesis capítulo 2, na gravação anterior. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu descanso. Olha as conexões, queridos. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, para o povo que saiu do Egito, não entraram por causa, olha o detalhe, da desobediência. Determina outra vez em certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, respondam, obedeçam. Porque, olha o detalhe, verso 8 de Hebreus 4. Porque,
se Josué, olha aí, fazendo uma associação à entrada de Josué na Terra Prometida, em Jericó, porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria depois disso acerca de outro dia. Então, há uma profecia para outro dia. Então, Josué, de fato, não deu o verdadeiro descanso para o povo. O povo, ele conquistou Jericó, mas Jericó foi apenas uma figura, um protótipo daquilo que realmente virá. Essa é a promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, de que a sua descendência, Jesus Cristo e seu corpo, possuiria a terra por herança, meus irmãos. Então, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria depois disso de outro dia. Que dia é esse? O 7º dia. O 7º milênio. Meus irmãos, não tem como não ser literal. Se em 6.000 anos, estamos chegando em 6.000 anos da humanidade, desde a criação, se os 6 dias iniciais são 6.000 anos literais, por que o último dia não é literal? Amém? Verso 9 de Hebreus 4. Portanto, olha aí, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Ainda resta, meus irmãos, esse dia. Ele é profético, ele vai acontecer no 7º dia. No 7º milênio, literal. Porque aquele que entrou no seu descanso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então está dado o recado. Nós temos uma promessa para entrarmos nesse repouso, mas nós precisamos nos santificar, queridos. Josué capítulo 3 está escrito: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Então, a santificação do povo qualificou o povo para possuir Jericó. Então está totalmente conectado com Jericó. E esse repouso sabático, que é o reino de 1000 anos literais. Agora vamos meditar em Josué capítulo 6, foi quando eles entraram, tomaram posse de Jericó, figura do milênio. Vamos conectar agora? Ora, Josué capítulo 6, versos 1 a 8. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Antes de nós possuirmos a terra por herança, o anticristo ele vai juntar milhares de seus súditos para a batalha do Armagedon. Só que Jesus vai voltar conosco em cavalos brancos e nós vamos vencê-lo. Olha as figuras. Jacó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Deus deu para Jesus e a sua descendência essa terra por herança. Só que ainda tem o rei deste mundo, o anticristo, em que vai anteceder a volta de Jesus, tem o anticristo e os seus súditos. Olha as conexões. Vós, pois, Josué 6:3, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 6 dias, meus irmãos. 6.000 anos. Olha as conexões. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. O anjo, são 7 anjos que tocam 7 trombetas em Apocalipse, meus irmãos. E quem são esses que tocam as trombetas? Os sacerdotes. Quem são os sacerdotes de Deus? A igreja. Quem toca trombetas? A igreja. Então, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, Deus concluiu a sua obra no 7º dia e depois descansou. Então, neste 7º dia, 7º milênio, rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Nós vamos conectar com o ano do jubileu, que eram a cada 50 anos. O povo era liberto e cada um possuía as suas propriedades. Eram livres. Olha só.
no sétimo dia, rodeareis a cidade 7 vezes. 7 vezes 7, 49. No ano 50º, o ano do jubileu. Nós vamos conectar. E os sacerdotes, a igreja, tocarão as trombetas, as 7 trombetas de Apocalipse. E será que, tocando-a prolongadamente a trombeta de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em sua frente. Olha que está escrito em Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes. Nós vamos chegar lá. Eu vou ler depois esse texto de novo. Então vamos lá. Então, dando continuidade aqui na leitura de Josué 6. Então, no verso 5, o povo todo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, verso 6 de Josué 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros, 7 anjos das 7 igrejas que tocarão as 7 trombetas. São representantes das igrejas, mas é claro, as igrejas estão ali tocando trombetas também. Da mesma forma, os 7 sacerdotes estão tocando a trombeta, mas o povo estava junto. Então estamos conectando com as 7 trombetas de Apocalipse também. Então 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, os 7 anjos, levando as 7 trombetas, que tocam as 7 trombetas de Apocalipse, levando as 7 trombetas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Vamos pular para o verso 13. E os 7 sacerdotes, os 7 anjos, que levaram as 7 trombetas, que tocam as 7 trombetas de Apocalipse, que é a igreja, de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Meus irmãos, isso aqui é uma associação à festa das trombetas. Ainda restam 3 festas para Jesus voltar, e esta aqui é a festa das trombetas. E no soar da última trombeta, a penúltima festa do ciclo, o dia da expiação, em que nosso Jesus, nosso sumo sacerdote, sairá do verdadeiro santo dos santos para expiar os nossos pecados e nos conduzir para a última festa do ciclo, que é a festa dos tabernáculos, que é exatamente este 7º dia, o casamento, as bodas do Cordeiro. 14. De Josué 6, assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, milênio literal, queridos. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. 7 vezes 7, 49. No 50º ano, ano do jubileu. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Levíticos 25. Rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes, preste atenção, pela 7ª vez as trombetas, olha aí, são 7 anjos em Apocalipse, que tocam 7 trombetas, e no soar da última trombeta, Jesus volta. Olha as associações, as conexões, meus irmãos, tremendo. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Vamos pular para o verso 20 de Josué 6. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, do toque final, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo,
E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Vou ler de novo agora, Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a trombeta. Olha as associações, meus irmãos, com Josué 6. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu o quê? Grandes vozes. O povo gritou para conquistar Jericó, e haverá na sétima trombeta grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tremendo, meus irmãos. Lemos Hebreus 4, falando de Josué, que ele disse, profetizou acerca de um outro dia, que ainda resta esse repouso para o povo de Deus. Nós conectamos com Josué conquistando Jericó. Vimos aqui claramente 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Agora vamos conectar com Levítico 25. Porque no 7º dia, Deus concluiu a sua obra e nele descansou. E no 7º dia, o povo rodeou 7 vezes. 7 vezes 7, 49. E no ano 50º, o soar da trombeta final. Olha, vamos ler aqui agora. Levítico 25, versos 9 a 13. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Então, a festa das trombetas duravam 10 dias. E havia, depois disso, a trombeta final, para que eles pudessem experimentar da festa da expiação, que na lei mosaica duravam 5 dias. E depois, condução para a festa dos tabernáculos, que duravam 7 dias. E após os 7 dias da festa dos tabernáculos, na conclusão dos 7.000 anos, 7 dias, 7.000 anos, eles adentravam ao 8º dia. E esse 8º dia é o dia eterno que Pedro, na sua carta, fala. O dia eterno, que é quando Jesus devolverá o reino ao Pai, o trono do Pai vai descer, a Nova Jerusalém vai descer, vai se difundir com a terra, nosso Deus estará aqui conosco e ele será tudo em todos. Esse é o dia eterno, após o julgamento do trono branco. Meus irmãos, é muita informação. Amém, queridos? Mas eu creio que o Senhor vai dar entendimento para vocês. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, a última trombeta, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, a última trombeta. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem dele vidimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. É o que está escrito em Salmo, capítulo 2, verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua propriedade. É quando nós tomaremos posse desta terra, meus irmãos. Esse é o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. A cada 50 anos, o povo era liberto. Olha só, meus irmãos, coisa tremenda. Os sacerdotes rodearam no 7º dia para concluir a obra. 7 vezes 7, 49. E no 50º, o ano aceitável do Senhor, o soar da última trombeta. Jesus voltará e vai fazer justiça aos santos. Vai ser o ano da expiação, o dia da expiação, o dia da nossa redenção, que o apóstolo Paulo menciona em Efésios capítulo 4, verso 30. O dia em que Jesus vai, com os nossos pecados devidamente expiados, daquele ano, fazendo uma associação ao que acontecia nos ciclos anuais das festas, e aí, com os corpos glorificados, sem nenhum pecado, nós adentraremos para este dia, meus irmãos, o 7º dia, os 1000 anos literais em que governaremos com Cristo nesta terra. Para concluirmos, não tem como não lembrarmos
do apóstolo Paulo falando acerca desta última trombeta. 1 Coríntios 15, versos 50 a 52. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, o milênio, que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Nem a corrupção herdar a incorrupção, porque nós vamos herdar este reino com os corpos glorificados, imortais. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta que os sacerdotes tocaram no dia que conquistaram a terra, a Jericó, que é uma figura do milênio, a trombeta do jubileu, do ano do jubileu, em que nós tomaremos posse, seremos livres, cada um voltará para a sua casa, olha aí. Essa é a nossa pátria celestial, em que nós teremos nossos corpos glorificados e unidos nós reinaremos com Cristo. Soar da última trombeta, meus irmãos. Trombetas são vozes. Trombetas tipificam a anunciação. Trombetas, gritos de guerra. Também. Então nós vamos tocar trombetas na festa das trombetas, se estivermos vivos, na ocasião da última semana de Daniel. Trombetas serão tocadas e Deus vai respaldar dos céus cada toque de trombeta, cada palavra que sair da nossa boca, que será como fogo e consumirá os adversários como lenha. O grande e maior avivamento, tudo o que dissermos será feito. Falaremos para este monte, erga-te daqui e lança-te no mar, e vai ser feito. Tudo que pedires em meu nome, aleluia, meu Pai vai conceder. Meus irmãos, esse é o dia das trombetas, a festa das trombetas, que está muito próximo de acontecer. E no soar da última trombeta, no final da grande tribulação, os que estiverem vivos, porque quem vai tocar a última trombeta são os vivos, não os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão transformados. E juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares e voltaremos para possuir a terra por herança e os confins da terra como nossa propriedade. Então os que estiverem vivos tocando as trombetas, porque mesmo fugindo do sistema do anticristo, continuaremos tocando trombetas nos lugares escondidos, e Deus vai continuar enviando suas pragas, porque Deus usou Moisés e Arão para jogar as pragas no Egito, e nós, figura das duas testemunhas, Josué e Caleb também, né, são figuras de duas testemunhas que adentraram a terra prometida, mas Moisés e Arão, figuras das duas testemunhas, vão tocar trombetas. A igreja, na grande tribulação, judeus e gentios, figuras das duas testemunhas. Vocês estão conseguindo compreender, meus irmãos? E nós vamos tocar trombetas, vamos falar, e Deus vai respaldar dos céus, mandando seus flagelos para julgar os ímpios. Amém? E no soar da última trombeta, nós seremos transformados. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os que estiverem tocando trombetas verão primeiramente os mortos sendo glorificados, e logo em seguida, os que tocaram trombetas vivos, seremos transformados. Porque carne e sangue não podem herdar este reino. Aí eu te faço uma pergunta. Esse milênio já está funcionando? Já está acontecendo? Já está acontecendo? Meus irmãos, não é possível que alguém diga que o milênio é espiritual e já está acontecendo, meus irmãos. Não é possível. Satanás não está preso. Está soltinho aí, fazendo o que quer neste mundo. Este mundo não tem justiça, não tem paz. Né? Nossos corpos ainda não foram glorificados, porque só toma posse desse reino quem tiver o corpo glorificado. Os mortos ainda não ressuscitaram. Como? Nós ressuscitamos espiritualmente. Né? A primeira ressurreição é o novo nascimento. Meus irmãos, não dá. Não dá. Meus irmãos, dizer que o milênio não é literal, eu acho que é pior do que dizer que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Acho que é pior, sabia? Eu vejo muitos pós-tribulacionistas, né, em especial os calvinistas, creem corretamente que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, mas ensinam essa asneira dizendo que o milênio não é literal. Na próxima gravação, meus irmãos, nós vamos meditar aqui em vários fatos bíblicos claríssimos
de que o milênio ele é literal e é para o futuro. Nós vamos ver claramente, não vai restar nenhuma sombra de dúvidas de que o milênio é literal. Amém, queridos? Então medite naquilo que foi falado aqui. Medite novamente você mesmo em Hebreus 4, versos 1 a 11. Leia com calma. Se puder ler o contexto anterior de Hebreus 3, leia com calma. Leia de novo Josué 6. Eu não li o capítulo todo para ganharmos tempo. Leia novamente. Conecta as 7 trombetas de Josué 6 com as 7 trombetas de Apocalipse. Né? Leia o ano do jubileu, Levíticos capítulo 25, versos 9 a 13. Leia 1 Coríntios 15. Leia Apocalipse 11, 15, que nós lemos aqui. Enfim, medita nesses textos, meus irmãos, que o Senhor vai acrescentar ainda mais muitas verdades aos seus corações. Amém, queridos? Não se deixe enganar. O reino que virá é de 1000 anos, e 1000 anos literais. Amém, queridos? Não queira ficar de fora desse reino. Infelizmente, quem crê que ele não é literal, ele não vai ficar neste reino literal. Não crê que é literal, então, infelizmente, não vai estar aqui no reino milenar. Se andar em santidade, vai ser ressuscitado no final desse milênio maravilhoso, literal, para ser julgado segundo as suas obras no trono branco. E, se andou em santidade, com temor, vai ser absolvido para entrar no dia eterno, no 8º dia, quando o Pai descer, e aí sim vai entrar na eternidade. Mas não vai ter o privilégio de governar com Cristo por 1000 anos, porque não crê. Então, se não crê no reino milenar, vai fazer o que aqui no reino milenar? Amém, queridos? É isso. Então, que nós possamos continuar proclamando esse reino maravilhoso e tomando cuidado, porque não entra nesse reino quem não se santifica. Quem desobedece à palavra de Deus ficará de fora, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer no milênio. Nós precisamos juntar o conhecimento com a prática. Só o conhecimento sem a prática, ficaremos de fora. E só a prática sem o conhecimento, também ficaremos de fora do reino milenar. Tem que juntar os dois. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.